Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre mais um iceberg que eu sei que vocês gostam tanto. Por ser um tipo de vídeo cheio de informações, acaba puxando a atenção de muitas pessoas. Creio que a maioria que clicou nesse vídeo sabe o que são icebergs. E não estamos falando especificamente dele, das geleiras, onde dentro deles dividimos por camadas e na primeira camada são os segredos e curiosidades mais fáceis de serem achadas. E quanto mais fundo vai o iceberg, mais difícil ou estranha é essa curiosidade. Acho que deu pra entender. Já fiz alguns icebergs aqui no canal, inclusive do Sonic tá indo muito bem. Se vocês puderem dar uma força nos outros vídeos, eu ficaria muito grato, porque o alcance dele está bem encurtado em relação ao do Sonic. Fora que nos outros eu explico detalhadamente o que é iceberg. Enfim, chega de enrolação, pegue uma pipoca, se acomode e bom vídeo. Cranky Kong também é conhecido como Donkey Kong Sr., por ser o mais velho. Ele teve sua primeira aparição no Donkey Kong Country, morando numa casa simples, e sempre ajudando os protagonistas do jogo. Mas de fato, muitas conclusões e teorias foram feitas, onde na realidade a sua primeira aparição não seria nos games, mas sim no jogo Jumpman, jogo famoso por apresentar a gente pela primeira vez o Mario, e nele a gente tem o Kong como vilão. Sendo assim, por ser muito antigo o game, segundo a sua biografia, Cranky Kong era o verdadeiro vilão, ou seja, aquele velhinho inofensivo já causou muitos problemas no passado, e provavelmente deve ser por isso que ele se tornou um macaco velho e rabugento como no jogo, porque provavelmente suas vigarices não deram muito certo e ele acabou se tornando infeliz. Aproveitando que já falamos do Mario, muita gente questiona se porventura o Mario não seria um spin-off do Donkey Kong. E pra quem não sabe o que é spin-off, é um tipo derivado de alguma coisa. Meio confuso, né? Mas é pegar algo já feito e se inspirar. Mais ou menos isso. Não é 100% isso a definição da palavra, mas enfim, é a forma que eu consigo explicar. Mas vamos por parte. Primeiro, o Donkey Kong apareceu sim antes do Mario, pois em 1982 a gente já tinha o Donkey Kong Jr., e o Mario foi fielmente lançado em 1985 com o Jumpman. O estilo do jogo é muito parecido, porém depois de sabermos que apesar de serem jogos totalmente parecidos em quesito de estratégia, os dois tomaram rumos totalmente diferentes, não podendo ser considerado um spin-off, apenas uma coincidência, pois devido ao sucesso desse modo de jogo, fizeram parecido apenas, tanto que a gente vê inúmeros jogos de estratégia hoje em dia e aventura sendo ainda uma das fórmulas muito grandes para fazer sucesso. Bom, vamos falar do Donkey Kong Jr., que como eu falei anteriormente, ele foi a primeira aparição de uma franquia famosa. E por incrível que pareça, nesse jogo ele não era o vilão, e sim o Mario. Pois é, e você achando que o Mario sempre foi o garoto bonzinho que salvava a princesa e tudo acabava bem no final. Esse foi o único jogo onde o Mario era o vilão. Depois a Nintendo resolveu mudar isso, e temos o Mario que conhecemos hoje em dia, o bonzinho. Bom, vocês lembram que eu falei do Cranky Kong, certo? O Donkey Kong Jr. bem provável que seria seu pai. Mas afinal, cadê ele então, né? Lembrando que o que eu vou dizer aqui agora são teorias, então calma aí primeiramente. O Mario tinha no primeiro game essa visão de ser um cara mau. Porém, com o tempo ele foi virando um cara do bem. Só que na cabeça dele, ele nunca esqueceu o fato de lhe fazer mal para um único ser, o Donkey Kong Jr. no caso. E com isso ele resolveu dar um sumiço de vez no Donkey Kong, sem se ter nenhuma notícia se ele matou ele ou algo do tipo. Apenas quis que ele sumisse do mapa, sendo um mistério sem nenhuma informação. Rink Kong é a esposa do Cranky Kong, apesar de se não ter muitas informações sobre ela. Sabe-se que ela era uma professora de primário de macacos. E um dia qualquer, devido a muita bagunça, ela acabou infartando e partindo para uma melhor. As aparições dela no jogo são apenas um fantasma, tipo dando dicas, principalmente no jogo do Donkey Kong 64. Etimologia, no conceito do Donkey Kong, é como se fosse uma árvore genealógica, onde é possível entender todas as suas gerações, desde o Crank até as versões atuais, conforme a imagem seguinte que eu estou mostrando aí para vocês. Sendo bem interessante para entender de onde surgiu todas essas macacadas, e também para quem é curioso e quer saber tudo sobre o jogo.
Redneck Kong, conhecido também como Crap Kong, foi um personagem cancelado da versão beta de Diddy Kong Pilot, outro jogo cancelado, que não se tem muitas informações. Porém, pelas capas é facilmente possível de dizer que o jogo seria de avião, e o Crap Kong estaria presente nele, dando abertura a talvez um novo personagem que poderia entrar na história em jogos futuros. Porém, não ocorreu infelizmente. Essas são algumas imagens dele. Inclusive na tela de escolha dos personagens, ele aparece no meio dos outros personagens do game que já conhecemos. Curiosamente, quando a gente fala de jogo cancelado, a gente já imagina algo que nem sequer pensou em ser lançado uma versão. Porém, se você ficou curioso sobre esse jogo do Diddy Kong Pilot, eu tenho uma boa notícia para você. Pois se você pesquisar Diddy Kong Protótipo no Google, você vai conseguir baixar uma versão do jogo, para sentir o gosto de como seria. E claro, infelizmente sem o Crap Kong, o personagem cancelado. Bem curioso, né? Aposto que isso pouca gente sabe. E já que a gente tá falando de coisa cancelada, vamos falar de mais um jogo que foi cancelado. Dessa vez sem protótipos, Donkey Kong Racing. Esse jogo ele tinha uma proposta de fazer um jogo de corrida com a temática do Donkey Kong, e seria lançado pro GameCube. Porém, em contratempo, a empresa Rare virou a Microsoft, o que causou o interrompimento da produção. A proposta era bem interessante e era para ser uma continuação do game Diddy Kong Racing. E a única coisa que restou desse jogo foi o trailer que eles fizeram na época. Eu vou passar aí no vídeo para vocês darem uma olhada. Esse game, ele é muito raro. Ele foi apresentado em um evento da falecida Blockbuster, onde a mesma ela fazia um evento de games e no final desse evento, quem se sobressaísse poderia adquirir uma fita. Ao total foram produzidas 2.500 cópias, tornando-se um item de colecionador. E o jogo em si, ele consiste em pegar alguns níveis selecionados do Donkey Kong Country, colocando a adição de um contador de pontos. E você tem que cumprir alguns objetivos no jogo para aumentar ainda mais sua pontuação. Nessa versão, as cavernas, como aquela que você inicia no jogo e consegue pegar uma vida, elas ficam desativadas. Ao contrário da versão normal, que se inicia com 5 vidas, nessa você inicia com 50. E o mais curioso de tudo é que nessa versão, depois de 5 minutos do jogo, o cartucho simplesmente para de funcionar e congela o jogo, tornando tudo mais sem sentido ainda. E temos mais um personagem cancelado, cujo nome é Mr. X. Ele apareceria no Donkey Kong Country 2. E segundo boatos, ele seria um personagem de grande importância no jogo. Seu visual meio sombrio e andando junto com um rato, faz a gente provavelmente imaginar que ele seria um dos chefes a serem enfrentados no jogo. Bom, quem joga videogame sabe que toda produtora gosta de colocar alguns segredos escondidos nos jogos, os famosos easter eggs. Mas tem algumas que se sobressaem e conseguem fazer com que um segredinho básico demorem 17 fucking anos para ser descoberto, que é uma moeda com cor de arco-íris no Donkey Kong 64. Talvez seja algo bobo, mas se você for parar para pensar, 17 anos é muita coisa. Ainda mais que tem pessoas que na época provavelmente jogaram por um bom tempo o jogo e nem sequer imaginavam esse segredo. E eu vou colocar o vídeo aí para vocês conseguirem visualizar o que eu tô falando.
Mais um personagem beta que seria inserido no Donkey Kong Land, jogo esse lançado para Game Boy. Não se tem muitas informações sobre ele, e nem o porquê foi retirado do jogo. A única coisa que se sabe sobre ele são algumas características, que dentro delas estão: ele seria um personagem que poderia escalar, e seus chifres seriam usados como arma. Outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar é a quantia imensa de glitches que os jogos mais antigos da Nintendo tinham, ainda mais o Donkey Kong. Há muitos famosos e conhecidos pela galera, e um deles é o Donkey Kong Dourado, presente no primeiro jogo da franquia, onde se você seguir alguns passos conforme nesse vídeo, que você vai ver a seguir, você consegue fazer essa proeza. Algo bem interessante e diferente, mas claro, nada que vai te dar uma vantagem no jogo. A única coisa que eu me pergunto é, como que alguém descobre algo como isso? No mínimo curioso. Donkey Kong Country 2 era para ser um jogo lançado para o Virtual Boy. A proposta seria a mesma que o Donkey Kong para Super Nintendo. E eu acho que eu nem preciso dizer o porquê o jogo foi cancelado. Virtual Boy foi um tremendo fracasso. E a Rare, na época, não queria produzir esse Donkey Kong para esse videogame. Simplesmente porque ela viu que ela estaria jogando o dinheiro dela no lixo. E não quis investir no projeto. E fizeram a melhor coisa possível, né? Olha, se eu te falar de Donkey Kong, você já projeta um jogo de aventura, meio infantil, onde para matar os personagens você precisa simplesmente pular na cabeça deles, e ponto final. Algumas vezes você consegue alguns auxílios, como um rinoceronte, um passarinho ou algo do tipo, mas no Donkey Kong do Nintendo 64 não era bem assim que as coisas funcionariam. Segundo imagens betas do jogo, os macaquinhos seriam um pouquinho mais violentos que isso, porque eles simplesmente usariam uma fucking arma, e não é qualquer arminha, meu amigo. Estamos falando de escopeta, monstrão mesmo, mas foi cogitado. E temos o Donkey Kong que conhecemos hoje em dia. E bem melhor por sinal, né? Não consigo imaginar o Donkey Kong com armas. O K-Rool é o principal vilão da série Donkey Kong. Ele é o mestre de uma raça chamada Kremlin. E essa raça, ela é aquela raça dos crocodilos, que a gente vê no jogo grande parte do tempo. Ele apareceu pela primeira vez em 1994, pro Super Nintendo. E muita gente compara ele até mesmo com o Bowser, do Mario, que é o mesmo nível de chefe, assim, é o mais conhecido e popular. E eu acho interessante ressaltar ele e colocar ele nesse vídeo, porque ele simplesmente é um dos que fizeram o início do Donkey Kong, né? O primeiro chefe assim a fazer mais sucesso. É um dos chefes que marcaram o Donkey Kong. Então acho que é importante ressaltar ele. E também porque ele está no tópico do iceberg. Esse barril ele é muito famoso. Ele é conhecido por toda a saga do Donkey Kong Country. Em qualquer lugar que você vê essa imagem, você vai acabar assemelhando com o jogo. E no Super Smash Bros. É possível encontrar eles nos arquivos do jogo. E embaixo do barril, os jogadores encontraram uma palavra muito estranha, nomeada como 2L48ME. E muitos ficaram curiosos e querendo saber o que significava essa palavra. E para surpresa de todas, a palavra significava apenas Too Late for Me, onde traduzindo ficaria tarde demais para mim. Donkey Kong Barrel Maze é um jogo desenvolvido pela Skyworks, junto com a Nintendo, e requer o Flash para funcionar. Mas podemos dizer que hoje em dia já era esse jogo porque o Flash faleceu. E o jogo ele é baseado em alguns elementos do Donkey Kong Country e tem o Donkey Kong como papel de protagonista, junto com a Diddy Kong e o Cranky Kong. E eles apenas fazem aparições nas telas do título de carregamento do jogo. O jogador ele vai controlar um barril carregado com banana e tem que rolar por uma série de obstáculos para chegar no final de cada estágio do jogo. Em cada nível, um barril contendo apenas uma banana deve ser entregue com segurança para o Donkey Kong, que começa a rolar em um local semelhante a um labirinto.
Parecia interessante a proposta, era um joguinho bem interessante, mas infelizmente, como eu mesmo ressaltei, já era. Aproveitou quem conseguiu jogar. Bom, creio que se você ainda está nesse vídeo, deve ter percebido que eu falei bastante sobre a Rare, que foi a principal responsável pela produção dos 3 primeiros jogos da franquia. Apesar de não ser mais a produtora responsável, ela deixou uma marca muito grande, porque justamente os 3 primeiros jogos foram de enorme sucesso, e o Donkey Kong provavelmente só tem esse poder de fama devido à Rare, então nada mais que justo que no Donkey Kong Country Returns resolveram fazer uma ilha que lembra muito bem com a logo da produtora, provavelmente fazendo uma homenagem, bem legal por sinal. Bom, confesso pra vocês que nessa parte do vídeo eu já tô sofrendo um pouquinho para achar as informações sobre os tópicos que estão no iceberg. E quando eu vi o Phil Collins, a única coisa que eu consegui pensar foi no Tarzan, porque ele compôs as músicas do filme. Mas enfim, você consegue imaginar ele cantando uma música do Donkey Kong? Seria meio estranho, né? Porém sim, tem uma música que ele compôs em remixagem com a música do Donkey Kong. Se vocês quiserem achar a música, basta pesquisar Phil Collins Remix Donkey Kong, que vocês vão conseguir achar. Infelizmente eu não posso colocar aqui por questões de direitos autorais, mas para os curiosos, ir no Google e pesquisar não custa nada, né? No Donkey Kong Country 2 é possível fazer um glitch. Nada que também faça com que você tenha alguma vantagem no jogo, mas na fase da lava, se você executar alguns movimentos e na hora de finalizar a fase pular bem uma parte específica do alvo, que você pula para passar a fase, que eu esqueci o nome, mas é tipo aquelas rodas de dardo, você consegue fazer com que a caixa de som que o Diddy Kong está segurando fique dourada, ou a guitarra que a Dixie Kong está segurando também fique dourada. Pode parecer bobo, mas é apenas uma curiosidade e realmente eu já pergunto de novo, como que os caras descobrem isso? E chegamos a um momento que está praticamente impossível achar algo a respeito dos tópicos. São as coisas que simplesmente fogem muito da realidade ou que simplesmente eu não achei nada. Então a partir de agora eu vou colocar as que eu achei e que tem mais coerência. Beleza então? Bora lá! Quando a gente fala do Donkey Kong, o que conseguimos levar em consideração é a enorme franquia que ela se tornou. E contando também com uma enorme quantidade de jogos muito divertidos. Porém, no mês de julho de 1996, foi publicada uma versão de revista em quadrinhos do Donkey Kong, onde foi publicada essa versão apenas na Alemanha. O quadrinho em si chamava Banana Day 24, baseado na primeira versão do Donkey Kong. Não vou explicar a história para vocês, até porque ela é meio grandinha, mas se vocês pesquisarem no Google Banana Day 24 Donkey Kong, vocês vão conseguir achar uma história completa, bem pouco falado. A princípio, se eu não estivesse fazendo esse vídeo, provavelmente eu nunca ia saber da existência dessa historinha. Bom, eu confesso que eu andei procurando outros tópicos da quinta camada, porém, infelizmente, não consegui achar nada útil, ou algo que fizesse sentido. Então considere esse tópico como o último e para fechar com chave de ouro. Porém, vamos lá. Em um filme nomeado como Food Fight, ou Guerra de Comida, é possível ver um pequeno frame. Um jogo do Donkey Kong. E eu vou passar o trailer rapidamente, eu quero ver se vocês conseguem localizar. Bom, se você não conseguiu localizar, bem no cantinho lá é possível ver uma imagem de Donkey Kong, sendo simplesmente a capa de um dos jogos do Donkey Kong, nomeado como Donkey Kong Coconut. Porém, o mais interessante é que esse jogo foi cancelado em 2002. A proposta seria de um jogo de quebra-cabeças de Donkey Kong. E a grande pergunta seria, se fosse um filme antigo, próximo da data do lançamento do jogo, até seria plausível a aparição desse jogo. Mas o trailer do filme é de 2012. Então por que diabos colocaria a foto de um jogo lançado há 10 anos atrás em um filme de 2012?
Fica o questionamento. Bom, pessoal, eu uni o máximo de informações que eu consegui trazer para vocês. E como eu sempre falo, a maioria dos tópicos estão todos em inglês. Então pode ser que tenha algumas informações que eu tenha falado errado, ou até mesmo esquecido de ressaltar alguma coisa. Não sou perito em inglês, então eu tento o máximo possível entender tudo e passar para vocês aqui no caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever para assistir novos vídeos. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!